e o juízo de Deus caiu sobre ele. Pela sua justiça, o Cordeiro Santo satisfez a justiça de Deus, a santidade de Deus e a glória de Deus. Esse é o sentido mais profundo da cruz do Calvário. A justiça, santidade e glória de Deus satisfeitas na pessoa do Redentor Santo. Então, esse foi o segundo tema. Depois nós avançamos para, ainda em 2 Crônicas, capítulo 7, quando vimos que a glória de Deus enche a casa de Deus, porque ela então foi feita segundo os padrões de Deus, em cada detalhe. Então, o lugar da casa de Deus, louvado seja o Senhor, é o lugar onde a glória de Deus assiste. E vimos que glória significa Deus satisfeito. Se Deus estiver satisfeito em um vaso, seja ele individual ou seja ele coletivo, então ali há, porque glória é satisfação de Deus. Então a glória enche aquele templo que Salomão edificou. E por último nós vemos o Salmo 132, quando então definidamente, como que uma resposta tão clara e tão bonita da pergunta de Isaías 66, que casa me edificareis, qual é o lugar do meu repouso? Então o Salmo 132 responde, este é o lugar do meu repouso. E este lugar ali é Sião, o lugar do governo de Deus, o lugar do palácio de Davi. Eu Então, acho que é importante destacar isso. O Deus deseja habitar, viver numa casa interior de cada um de nós, é o homem interior que está sendo edificado por Cristo, através do Espírito Santo, tendo Cristo como referência, a história da imagem e semelhança a Cristo, mas tudo isso sob o governo de Deus. Então, um cristão verdadeiro, ele tem que entender que quem governa a vida dele não é o eu dele, não é eu quero, eu não quero, meu isso, meu aquilo, mas entender que tudo é governado por Deus. Eu sou filho de Deus e tenho que fazer a vontade do meu Pai Celestial e não posso cair na tentação do mundo. E aí, tentação do mundo não significa não fazer as coisas do mundo, vou fazer as coisas do mundo sob o governo de Deus. mais uma vez, e por último, nós vimos que o lugar da casa de Deus é o lugar onde há governo de Deus. Pedro diz assim na sua epístola, queridos irmãos, 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como o Senhor nos vossos corações. Ele é Senhor no céu, ele é Senhor no trono, ele é Senhor do universo. Diante desse senhorio, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas Pedro diz, santificai-o como Senhor nos vossos corações. Então, a realidade da casa de Deus é a realidade do governo de Deus no meio do povo de Deus. Sabe, irmãos? Nós fazemos, como cristãos, infelizmente, muitas dicotomias fatais, letais. Uma delas é separar graça de governo. Podemos dizer com todas as letras que a Graça é o novo nascimento. Graça é quando você procura de coração Deus. Você vai achar. De coração. Mas não para resolver um probleminha seu, mas para ser governado por ele. Esse é o ponto. Procurar Deus como seu Pai celestial, seu Pai que é Deus, seu Pai que tem um filho, que é Jesus Cristo, que deu a vida dele por nós. Procure esse Pai, espiritualmente falando, de coração, do coração ao homem interior, e achá-lo-á. Mas saiba que a partir daí, ele governa a tua vida. Você tem um Pai muito poderoso. Tem que obedecê-lo, cumprir. Foi o que Adão e Eva não fizeram lá no Éden. Com aquilo, eles cortaram com Deus. Só com a vinda de Jesus Cristo, nós podemos, digamos, reabilitar
essa vida espiritual através de Cristo. Por isso que tudo que fazemos tem que fazer em nome de Jesus Cristo, imitando a Cristo e tendo a Cristo como referência. E receber o Espírito de habitação, que é o Espírito Santo de Cristo, para que ele possa nos orientar, nos dirigir, nos consolar, nos advertir. Graça de Deus não é um objetivo em si. Que a graça de Deus é uma porta que se abre, porque Ele é quem é. Exatamente. Depois que você abriu essa porta, você abriu não, ela foi aberta para você, que aí você é um caminho. Quem abriu a porta, você foi procurar, Deus abriu a porta. Você entra, a partir de agora é Ele que comanda, né, no caminho. Então agora ele vai falar da segunda porta, que a graça é uma oportunidade, você escolhe. Deus não obriga você a entrar naquela porta. Na verdade, você procura Deus para que Ele abra essa porta. E a porta de conhecê-lo, a porta de conviver com Ele, a porta de que Ele nos dirija. E é isso que traz uma tranquilidade para o nosso coração, para o nosso homem interior, para o nosso homem espiritual, nossa vida espiritual. E isso conforta, né, o corpo, a psique, que pese que o mundo vai viver, como diz o próprio Pai Nosso, nos tentando para o desequilíbrio, toda hora, com todas as circunstâncias. Isso vem do inimigo, que é o príncipe desse mundo. Deus cheio de graça e um caminho que se abre para que nós entremos e conheçamos o governo de Deus. Talvez o maior exemplo do Velho Testamento seja a jornada do povo de Deus com Ele no deserto. A porta foi aberta absolutamente pela graça. O que eles poderiam fazer? Eles eram escravos, estavam sendo surrados no Egito. Mas então um sangue foi derramado. Uma carne foi comida. Deixaram o Egito e atravessaram um mar, que segundo Paulo tipifica o nosso batismo. Entraram no deserto para jornadear com o Senhor. Receberam tudo pela graça, até aqui. E no deserto deveriam experimentar o governo de Deus. Mas então eles se rebelaram contra o quê? Contra a graça ou contra o governo? Contra o governo. Esse então, é o problema. Até você procura Deus, Ele abre a porta, tem um caminho, agora você está sob o governo dele. E aí que está o problema. Aí que está a educação. Aí que está o discernimento espiritual. De você ouvir o Espírito Santo e fazer o que ele manda. Está no governo de Deus. Porque o inimigo vai estar entrando na tua mente, porque ele sabe das suas fraquezas, para te desviar do caminho que Deus está mandando ir. E aí nós precisamos desenvolver um amadurecimento espiritual que só acontece com as circunstâncias. Circunstâncias ruins. Evidentemente são as ruins, e as boas não têm nada a acrescentar. Mas as ruins, as boas só vai confirmar, né, que você está seguindo o caminho que o Espírito Santo está indicando. E esse é o problema. O mundo não vê as coisas assim, não age assim. E tudo que eu estudo na Bíblia me faz crer que só 5% das pessoas, é um número para qualificar, quantificando, quantas pessoas que nasceram de novo. Por isso o trabalho da academia, o meu trabalho diariamente, 24 horas, como Deus trabalha 24 horas, procurando, através desse sistema, internet, canal YouTube, redes sociais, procurar atingir o máximo número possível de pessoas para vir participar da academia, trabalhar conosco, fazer gestão do empreendedorismo conosco e aprender a orar e ter uma vida espiritual próspera. E segunda, terça, dia 1, dia 2, dia 3, teremos cada dia 3 lives falando em frutificação. Venha participar. Amados irmãos, essa é uma das dicotomias letais. A outra, por exemplo, é entre soberania de Deus e responsabilidade do homem.
responsabilidade do homem. Nós fomos chamados pela graça de Deus para conhecermos o governo de Deus. Este é o lugar do